aproveitar esse teu conhecimento no executivo, no legislativo, né? Esse seu conhecimento também como uma liderança partidária, para a gente falar sobre o momento atual que a gente está vivendo no Brasil. Depois a gente vai entrando um pouquinho aí adentro, vamos falar do nosso estado do Paraná e falar também dessa sua proposta nesse momento, que é do seu retorno à vida pública agora, como um pré-candidato a deputado federal. E também sobre a disputa aqui no estado. Roberto, essa situação toda aí, se você fosse governador hoje, nessa questão do ICMS, que estão batendo tanto aí, qual que seria a sua posição, hein? Olha, é duro você fazer uma avaliação a respeito disso. Depende do momento, depende das dificuldades, enfim, a necessidade de se fazer ou não, né? Aumento ou redução de impostos. Eu acho que é possível no momento, em função de que, ao que me consta, o governo está com caixa cheio, tiveram uma grandiosa arrecadação de ICMS em função da alta do combustível. O ICMS representava ou representa, acho que 29% em combustíveis. Então, as dificuldades da economia, dificuldades de compra de combustíveis, a inflação voltando com força, eu acho que tudo que for possível para aliviar a vida e tornar mais fácil a vida do cidadão, eu acho que o governo está aí para isso. Mas essa é a fórmula mais adequada? De redução Mas da maneira como que ela foi estruturada? Ação de cima para baixo, você quer dizer? Sim, acho que devia ter conversa com todos os governadores, obviamente haveria uma grande resistência, mas aí os argumentos estão aí para isso, para o convencimento de todos e buscarem um denominador comum. E o que o governo federal vai fazer? O que os estados vão fazer e os municípios para dar a sua contribuição para conter a inflação que corrói diariamente o salário dos trabalhadores. Então tem que haver um estudo muito aprofundado, reuniões. De fato, foi uma situação imposta de cima para baixo. Beto, uma situação que nós temos no Brasil hoje é uma polarização. Há uma tentativa de se ocupar um espaço aí de terceira via na disputa da presidência. O seu partido, o partido que você preside aqui no estado do Paraná, eu lembro que havia uma discussão entre as lideranças de que se o PSDB optasse por ser coadjuvante, ele corria o risco de ficar ainda menor do que está se tornando. Como é que está essa situação, hein? A política é cíclica. Quantos partidos já estiveram no topo, se enfraqueceram bastante, retornaram à cena, o caso do PFL mesmo. E o PSDB, no momento, atravessa essa dificuldade, não apenas no Estado, mas no cenário nacional todo. Mas eu estou animado, estou vendo uma boa perspectiva de reestruturação, de fortalecimento da sigla. Eu próprio, andando por todo o Estado, encontro muitas pessoas dispostas a ingressarem no partido, ou mesmo aquelas que estavam adormecidas, voltando, despertando interesse em atuar na política do Estado, nas fileiras do PSDB. O PSDB foi criado em 88. Um dos fundadores foi meu pai, José Richa, Mário Covas, Fernando Henrique, Alckmin, Serra, Franco Montoro, figuras ilustres da política nacional que estiveram presentes nas grandes lutas democráticas. Em todos os cargos que ocuparam, deixaram a marca do PSDB de uma boa administração, de um bom desempenho de mandato. E você veja que já no ano seguinte da criação, o Mário Covas foi candidato a presidente. Estadista Mário Covas. Meu pai foi coordenador nacional da sua campanha. E todas as eleições seguintes, todas sem exceção, o PSDB apresentou um candidato à presidência. Tanto é que na próxima eleição o Fernando Henrique já ganhou a presidência no primeiro turno, reeleito no primeiro turno. E nas eleições seguintes, o PSDB levou a eleição para o segundo turno contra o PT, exceto a última em 2018, onde o PSDB já mostrava um certo enfraquecimento, ou como alguns gostam de dizer, fadiga de material, muito tempo no poder. Então agora as opiniões em função de todo esse histórico também estavam divididas. Importantes lideranças do partido achando que deveríamos continuar apresentando candidatura própria em que pese a dificuldade de rompimento desta polarização de candidatos de extremos, né, esquerda representada pelo Lula e a direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro,
e estar muito, cada dia mais forte e consolidada essa polarização. Mas seria um contraponto, apresentar uma boa proposta, qualquer um dos que sejam eleitos, o PSDB, atuar também desta maneira, até por ter participado da eleição. Mas outros também acharam que era melhor seguir montando uma coligação para fortalecer a terceira via, e o partido que se mostrou disposto foi o MDB, com a candidatura da senadora Simone Tebet, e o PSDB se faz acompanhar pelo Cidadania, que está integrando uma federação com o PSDB. Mas aqui no Paraná, qual que é a posição do diretório que o senhor preside aqui no Paraná? É liberdade para os filiados ou seguem fiéis a essa chapa? Não, a ideia, como todo tucano que se preze, é acompanhar a decisão do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, da coligação com o MDB. Eu entendo das dificuldades, até porque há algum tempo já o PSDB está afastado do MDB. É evidente que não haverá, assim, caças bruxas, retaliação, imposição, até porque imposição não existe. Ou existe uma certa simpatia, existe alguma afinidade, ou você não obriga ninguém a estar cerrando fileiras, a apoiar este ou aquele candidato. Então, existe essa dificuldade, sim. O seu histórico, né, sua posição, o comportamento de gestão do governo te credenciava para ser um nome nessa disputa agora, né? Eu não trabalhei por isso. Não, você não trabalhou, mas não é questão, nós não trabalhamos nunca, né? É uma questão de colocação e de reconhecimento. O seu nome chegava a ser cogitado. Talvez até com essa perspectiva que me puxaram o tapete e fui vítima de uma grande armação diabólica, sórdida, criminosa, que fizeram contra mim e a minha família há 20 dias das eleições. Quem sabe até com essa perspectiva que tentaram me aniquilar politicamente. E como é que junta tudo agora, levanta a cabeça e segue no comando de um partido que é estratégico, sempre foi estratégico no Brasil, até pela força e a consistência que tem, e também na proposta de pré-candidaturas? Olha, Ayrton, você acompanhou, e os paranaenses também, eu fiquei 2 anos e meio afastado da política. Depois do que me aprontaram, aí eu fui cuidar da vida, da família, conviver mais com eles, em especial com os meus netinhos, que são a minha alegria, a minha energia. Tenho 4 netos e não resisti à tentação, né? Então, foram inúmeros convites para visitar o interior e assim, em julho, agosto do ano passado, eu comecei a andar pelo interior. E a minha alegria, até certo ponto surpresa, foi ser recebido em todos os municípios de todas as regiões do Paraná. São mais de 160 municípios que eu visitei. Alguns, mais de uma vez. De julho para cá, a terceira vez que eu estou em Foz, Cascavel, várias cidades, Sudoeste, Norte, enfim. A surpresa que eu digo é por ser recebido com muito carinho, todos de braços abertos. A palavra que eu mais escuto no interior, sobretudo de lideranças políticas, prefeitos, ex-prefeitos, é saudades. Saudades porque você estava sempre no interior. Eu fui o único governador na história que visitou os 399 municípios paranaenses num mandato. Reeleito eu fui repassando. E eu não fui a passeio. Eu fui conhecer a realidade, as dificuldades, as expectativas dos paranaenses em relação ao nosso governo. Eu sempre fiz política, aprendi em casa isso, de maneira transparente, com espírito democrático, sem imposições, sem ditar regras. Então, formamos o nosso juízo, conhecemos a realidade, e isso foi muito importante na hora de traçarmos metas, ações, políticas públicas, investimentos, porque aí estava em consonância com as necessidades de cada região do estado do Paraná. Então, eles lembram disso, da presença, se lembram que eu sempre recebi a todos lá em Curitiba com satisfação, com respeito, e o que é inesquecível é o volume expressivo de obras em todos os municípios do Paraná. Prefeitos dizem que nunca viram tantas obras ao longo da história da sua cidade e seus municípios. Aqui Foz é um grande exemplo. Quantas vezes eu estive aqui, não só a trabalho, como também final de ano com a família, lazer. É uma cidade que eu tenho
uma grande admiração, tenho grandes amigos, companheiros aqui em Foz. É uma cidade muito acolhedora e muito gostosa. Então, esse trabalho todo é que, hoje, enfim, eu colho o que eu plantei. Eu tratei a todos com respeito, fiz um trabalho enorme para garantir progresso ao Estado, bem-estar às famílias, e hoje eu estou colhendo esses frutos. Por onde passo, o reconhecimento e o tratamento igualmente respeitoso. E, em função dessas caminhadas, eu tomei a decisão de voltar para a política, de participar das eleições deste ano. Não apenas como um dirigente partidário. Não. Então, e eu também caminhei pelo Paraná na condição de presidente do PSDB. Mas eu já vinha caminhando antes de ser indicado, convocado para retornar ao comando do PSDB no estado do Paraná. Já vinha caminhando. E tomei essa decisão. Eu falo para minha mulher, porque o mais difícil está sendo convencê-la. Ela ficou muito magoada com a covardia de que ela foi vítima. O dela é mais do que crime, mais do que ilegalidade, abuso lá ao extremo de autoridade. Com a minha mulher eles foram covardes. Não se faz com uma pessoa, ainda mais uma mulher com histórico de trabalho dela, submetê-la ao trauma que submeteram. Foi a única resistência que o senhor encontrou na família, foi a da sua esposa? Porque passados 3 anos e meio, Ayrton, não apresentaram nenhuma denúncia contra ela. Que gozado, né? Não apresentaram processo contra ela, não instauraram nada, porque não há provas. Pois bem, se não há provas, por que faz uma detenção traumática, submeter uma pessoa a humilhação pública? É para mostrar o grau de crueldade, para mostrar o poder que eles têm. Eles fazem que eles não querem apenas exercer o poder absoluto, como eles querem mostrar do que eles são capazes. Então, é inaceitável o que fizeram. Eu tenho um advogado aqui fora que ontem fez os comentários comigo. Entrei ali no refeitório do hotel para comer, estava um advogado. Beto, eu sou fulano de tal, fui seu vizinho lá no prédio na praia. Que absurdo. Li as peças das acusações, a coisa mais absurda, a maior aberração que eu vi na minha vida de advogado. Isso eu escuto por onde eu passo no Paraná. Tanto é que grandes juristas, cito aqui Dr. Lênin Streck, Dr. Alberto Toron, que me colocaram diante daquele ativismo judicial, e pegamos o ápice de todo abuso e excesso de membros do Ministério Público. Eu não gosto nunca de generalizar, tenho profundo respeito a essa instituição e ao Poder Judiciário, mas caí nas mãos de pessoas cujo poder subiu a cabeça, não tem estatura e nem equilíbrio emocional para exercer tanto poder. Então, nos aprontaram, né? E há 20 dias das eleições, a pergunta é muito fácil. Que pré-requisito eu preenchia para ser sequestrado de casa com a minha mulher, ter minha casa invadida, há 20 dias das eleições? Me apresente um. Não tinha nem inquérito instaurado contra mim, não fui chamado para depor para prestar nenhum esclarecimento. Mas esses juristas me colocaram símbolo da perseguição no Brasil. E talvez a situação está no Conjur, artigos escritos por eles, Consultor Jurídico, é um site. E o mais emblemático foi o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça à época, ministro João Otávio Noronha, que numa reunião de magistrados em 2019, aborda a questão do ativismo judicial, dos abusos e excessos do Ministério Público e cita, está entre aspas, transcrito no Conjur, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. Então, para minha mulher, por exemplo, quem vai pedir desculpa para ela? Desses algozes e opressores? Quem que vai pedir? Não tem. Nós vamos catar as penas que eles lançaram ao vento para recompor a nossa honra, a nossa moral. É o travesseiro de pena, né? Você lançou, depois você não recolhe. Eu prefiro, com todo o respeito, né? Inclusive o Lênio foi minha referência em um trabalho de conclusão de curso. Eu usei ele como referência, mas eu prefiro muito mais a judicialização da política do que o ativismo judicial, né? Porque chegou no momento que judicializaram a política. Sim. E aquilo acabou, até um termo interessante chamado de lawfare, né? Lawfare. E a própria imprensa colaborou muito para que tudo aquilo acontecesse naquele momento. A imprensa colaborou de alguma maneira também. Mas eu vou para o rápido intervalo e depois eu vou te fazer uma pergunta a respeito disso. Você não teme ter que passar muito tempo dando explicações? Será que já não é hora de virar essa página e visualizar de uma outra maneira? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para o nosso retorno. São 8 horas.